Santos do Fundão! Fala, Santidade, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Santos do Fundão. Seguimos aqui comemorando o 100º episódio. E para esse nosso bate-papo e essa conversa, eu, Marcos Júnior, estou aqui com... Ana Marques, Dani Morango, Cris Dias. E a gente continua aqui então, celebrando esse 100º episódio, E para essa nossa conversa de hoje, a gente vai falar um pouco sobre as aparições. As aparições de modo geral, algumas que nos chamam a atenção, algumas coisas que de fato são marcantes nas aparições, E como a gente pode começar então, Cris, partilhando um pouquinho sobre as aparições, Vamos lá. Eu queria trazer uma informação importante sobre as aparições. Cada um de nós aqui nos dedicou a estudar um pouquinho sobre algumas aparições, porque são muitas, mas antes de pensar naquilo que nós estudamos, cada um de nós aqui também já teve alguma experiência com Nossa Senhora, alguma experiência marcante, e é por isso que nós estamos aqui também, e por isso que decidimos gravar esse Centésimo. 10 vezes 10. Eu falei, não é centésimo. Esse 100º episódio em honra a ela. Então, se esse episódio é em honra a ela, se ajeita aí onde você tá, prepara, porque eu tenho certeza que será um episódio muito importante. Assim como foi o primeiro que nós gravamos aqui, esse segundo e o terceiro também que vem na sequência, hein? Então, é um episódio pra lá de especial, porque nós sentimos, assim como é na igreja, Nossa Senhora é aquela que acompanha, protege a igreja desde sempre. E nesse episódio não será diferente, porque nós vamos falar dela. Tem um fato importante que, se nós formos pensar, nós temos algumas raras aparições de Nossa Senhora até determinado período da história. Talvez a primeira dela, nós vamos falar aqui brevemente, é Nossa Senhora do Pilar. Mas a maioria das aparições, elas acontecem especialmente após 1500, que é a partir do século XVI. Então, todas as aparições aqui que nós nos dedicamos a estudar é posterior a esse período. Exato. Certo? E todo esse período aí que nós estudamos das aparições a partir de 1500 diz respeito a um período da história. Diz respeito a um momento. Por que que Nossa Senhora escolheu aparecer tantas vezes ao seu povo depois do século XVI, depois de 1500? Quantos fatos nós tivemos? Nós já vimos em outros episódios, a situação da Revolução Protestante. Sim. Esse foi um fato marcante histórico, todas as guerras que viriam, inclusive mais lá à frente, aí eu estiquei um pouquinho mais, mas todos os conflitos, a Revolução Francesa, então um período realmente muito conturbado, muito difícil para a igreja, porque muitos desses movimentos também foram minando a fé do povo, O povo muitas vezes foi deixando de crer por uma série de coisas, E Nossa Senhora vai sempre aparecendo ali em diversas circunstâncias, para contextos às vezes mais específicos e locais, outras vezes com mensagens mais abrangentes, Mas todas elas, de oração, de conversão, do Santo Rosário. Então esse contexto todo realmente após 1500 ali chama bastante atenção, E um chamado de, assim, as mensagens de Nossa Senhora, elas também falam de uma mensagem específica. Talvez a gente vai achar um fiozinho assim que conduz todas as mensagens. Pode ser o chamado à conversão. Normalmente individual ou daquela região. Algumas mensagens vão falar da conversão, pedindo a conversão do mundo, Mas a gente pode ir conversando melhor sobre isso um pouquinho mais para frente. Mas, assim, um fato importante de nós já pensarmos, nós fazemos parte desse tempo presente da igreja. Deus não nos criou para vivermos no ano 800, 700, não. Deus nos criou para viver nesse tempo presente, onde muitas aparições já aconteceram, e talvez nesse momento que nós estamos aqui gravando, está acontecendo aparições no mundo agora. E por que Nossa Senhora vem ao povo? Aí nós temos a primeira aparição de Nossa Senhora do Pilar, que aí, não sei se alguém quer falar um pouquinho mais sobre ela, explicar um pouquinho pode ser uma bilocação, pode ser uma aparição. Alguém quer falar um pouquinho? Pode falar. O que eu conheço, eu não me aprofundei nessa aparição, mas eu vi que ela aconteceu ali por volta de 40 anos depois de Cristo, E ela apareceu ao apóstolo Tiago. Isso. Foi isso, Isso. Ele estava num momento ali meio... Não sei se dá pra... Não sei se é dizer caótico, ele estava meio confuso, meio
como é que se fala? Assim, agoniado, preocupado, acho que talvez essa seja a palavra. E Maria, ainda em vida, ela aparece a ele, né? E aí a gente, pelo que eu vi, vocês têm meio que um dom da bilocação, né? Ela está em 2 lugares ao mesmo tempo e ali ela o conforta, né? Ela fica com ele e aí ele consegue seguir. Eu acho que foi a primeira aparição, né? O primeiro relato. Primeiro relato. Né, E que a Maria única... apareceu em algum lugar. Mas ainda tem essa questão, essa diferenciação, porque Maria ainda estava viva. né? Ainda estava viva, ela não E tinha... E foi a subido aos única, céus. né? A única em vida que a gente ouviu falar. Sim. Depois disso, todas foram nesse momento mais sobrenatural, que após a morte, ela aparece. E o que me chama assim, a atenção também, que eu gostaria de trazer aqui para a nossa conversa hoje, é um pouco quando a gente vê o relato dessa aparição de Nossa Senhora do Pilar, a localização era hoje o que nós conhecemos como a Espanha, então seria um território da Espanha, já para o nosso lado do Ocidente. Então a gente pode pensar no início da evangelização, da divulgação da fé católica no Ocidente. E qual foi a grande missão que Jesus deu para os apóstolos? Ir de pregar o evangelho. Então, converta as pessoas à fé. Tiago saiu para essa missão, mas ele teve um sentimento ali, que é o que nós sentimos muitas vezes no dia a dia. Sim. Das outras aparições que nós já vimos também, podemos falar aqui, mas normalmente Nossa Senhora vem num momento em que eles estão sentindo algo, e às vezes esse algo não é tão bom. É o medo, é a insegurança, né? Às vezes é o terror de uma guerra, que pode estar prestes a explodir ou explodindo. Então, Nossa Senhora, mãe da igreja. A gente falou isso no primeiro episódio. Até como um dogma de fé. Nossa Senhora vem ao encontro das necessidades do seu povo, dos seus filhos. Ali ela apareceu exclusivamente a Tiago maior, se eu não me engano, né? Era o apóstolo. Acho que era, sim. E depois ela tem um pedido a ele ali, não sei se vocês se recordam, ela pede para ele construir uma igreja dedicada, não é o filho dela? Eu não me lembro recordo. essa Não parte, me eu recordo. confesso que eu não me recordo também, não. Depois, assim, foi construído ali, sim, um lugar a Jesus, e isso também é comum nas aparições marianas, porque ela pede para que seja construído algo para o filho dela. Né? Então, ela traz esse pedido assim. Normalmente, assim, é de comum acordo de que todas as aparições, todas as vezes que ela veio, todas as mensagens, tudo é para levar as pessoas para o filho. Nunca é para chamar a atenção para ela. Nunca é, não, me adorem aqui, me exaltem, me faça alguma coisa para mim. Não, é sempre faça uma igreja para o meu filho, se convertam. Então, é sempre uma mensagem ou de conversão ou de consolo. Mas muitas vezes é de conversão. É de penitência. É para falar sobre... para que as pessoas voltem para o caminho. Então, assim, pelo menos nessas que eu estudei específico, assim, né, me preparando para esse episódio, o que eu posso tirar de comum das que eu me aprofundei um pouco mais, é isso, assim, está difícil de segurar a mão lá do meu filho, gente, vou mudar de vida porque eu não estou conseguindo mais segurar a mão dele, então se convertam, vamos rezar, então essa mensagem, assim, que ela deixa de mudança mesmo de vida. Quando eu vejo essas questões das aparições, né, sempre me mostra muito uma esperança, no sentido de que, assim, minha filha, você não está sozinha, pelo amor de Jesus, Também. eu sou a escada, venha por mim, reze o terço, não fale o meu nome várias vezes porque eu quero ser adorada, mas porque eu quero ajudar vocês a se salvarem, né? Eu vi, para nós que somos jovens nas redes sociais, eu vi um meme nas redes sociais que mostra, assim, uma figura, né, de São Pedro, Jesus falando assim, mas São Pedro, por que tem tanta gente entrando no céu? Aí São Pedro fala, mas Senhor, eu não sei, não fui eu que permiti essas pessoas entrando. E lá atrás tem Maria, com um terço, assim, ó, puxando a galera. E pra mim, assim, as aparições, elas mostram, nesse sentido, assim, olha, conte comigo, eu tô aqui pra te ajudar, vem que eu te ajudo, né? Uma das aparições que eu vi, que eu gostei bastante, foi de Juan Diego. A gente tem um episódio sobre ele, né, que é de... Esqueci o nome. Nossa Senhora de Guadalupe. E em um dos momentos, assim, a Maria tinha dado para ele uma missão. Juan, eu quero que seja construído uma capela aqui, vai falar com o bispo. E o bendito bispo não acreditava, né? Até que na terceira vez, ao invés dele falar com o bispo, o tio dele estava muito doente, prestes a morrer, e ele não conseguiu atender Nossa Senhora de imediato. Ela falou assim, meu filho, eu pedi para você... Ela não fala desse jeito, obviamente. Falei, meu filho, pelo amor de Deus, eu pedi para você ir cuidar do bispo, fala com ele, deixa que eu cuido do seu tio.
eu não tô aqui, eu não sou a sua mãe, deixa comigo que essa parte eu cuido, vai cuidar daquilo que eu prometi, né? E do que eu te pedi. Então assim, Nossa Senhora tá o tempo inteiro nessas aparições me transmitindo isso, sabe? De eu estou aqui para ajudar, vem comigo, né? E depois de 1500 sempre aparece num momento caótico, né? Nunca tá uma paz num lugar, as pessoas rezando e vem Nossa Senhora. Oh, que bênção, todos rezando. Eu tava pensando também, eu falei, Nossa Senhora nunca veio naquele lugar que tava feliz, todo mundo fervoroso, Rezando, né? Rezando, pá, 1000 graus, não. Era sempre assim, o momento que o povo tá vacilando, o momento que o povo tá deixando de rezar, o momento que tá tendo guerra, tendo conflito, ou ela vem pra avisar, se vocês não rezarem, vai ter conflito. Vai ter guerra, se vocês não fizerem isso... É então, muito mãe, né? A minha mãe fala assim, ó, leva o guarda-chuva que vai chover. Nossa Senhora não, vai ter mil... E ela coloca, né, que assim, olha, rezem, né? Ela sempre pede, ó, vai acontecer tal coisa, mas se vocês rezarem, se converterem, se sacrificarem, você pode mudar essa realidade, digamos assim, né? Porque se todo mundo estiver de fato rezando por aquilo, unidos naquela intenção, há um poder de mudar aquilo, né? Porque Deus pode não permitir que aquilo que, em tese, foi professado, digamos assim, uma profecia nesse sentido, pode não acontecer. Então, sobre guerras e tudo mais, né? E uma curiosidade que me chamou a atenção, e acho que na aparição também de Guadalupe ali com o Juan Diego tem um pouco desse contexto, é que a gente tem inúmeras aparições, né? Como a gente conhece, várias delas, e é muito também característico, às vezes, de Nossa Senhora ela aparecer com algum traço daquele povo, daquela localidade. Então, esse detalhe, sabe? Essa sensibilidade dela, porque ela não quer escandalizar. Com aquele povo, e ela não quer escandalizar, né? Ela não quer chegar com o pé no peito. Então, por exemplo, na aparição de Guadalupe, ela vem com alguns traços mais indígenas também, né? Que aí fica mais fácil. Espanhóis, hispânicos, né? Então, existem aparições mais orientais. Então, ela aparece com traços orientais. Então, acho que essa é mais uma delicadeza de Nossa Senhora também, para fazer com que o povo entenda. Muitas vezes ela vem falar no idioma, sabe? Na linguagem daquele povo, assim, para reforçar essa identificação cultural com eles, né? Aí, pegando o gancho que você está falando, eu queria contar um pouquinho de uma aparição que tem exatamente isso. Nossa Senhora apareceu em Kibeho, na África, em Ruanda. É uma aparição recente, não é tão antiga. Se vocês forem no Google, gente, tem vídeo da vidente recebendo a aparição. Você consegue ver isso no Google. É lá no YouTube, né? Forte. É forte, é bem forte. E ela apareceu quando a vidente, a Fonsine, se eu não me engano, ela relata que ela viu uma mulher e ela até fala, não consigo descrever direito porque ela não era branca, né? Mas ela tinha uns traços assim que se assemelhavam aqui. Os olhos eram de uma pessoa negra. Então ela descreve aquela senhora, né? Como alguém ali, né? Próximo deles, né? Não era alguém, nossa, não era a senhora branca loira né? Maria se fez parecer ali com aquele povo. E essa aparição de Kibeho, eu falei, nossa, é muito louco, né? Porque a gente vê no Google, você fala, tá muito próximo o negócio, muito recente. E ela apareceu... Você tá no YouTube? Tá no YouTube. Ela apareceu para uma jovem de 16 anos, se eu não me engano, 17 anos, num colégio, e depois ela apareceu para mais 2 jovens desse colégio. E trazendo essa mensagem de conversão. Era um momento complicado em Ruanda e tudo mais, então ela traz essa mensagem, né, rezem. Para cada jovem que ela apareceu, ela trouxe para uma específica falar um pouco mais de conversão, de arrependimento dos pecados. Para outra, era para rezar pela conversão dos pecadores, dos sacerdotes e das almas do purgatório. E para outra, ela insistiu que divulgasse a oração do Rosário de Nossa Senhora das Dores, não, das 7 Dores de Nossa Senhora. Então, para ela divulgar essa devoção, e ela, nessa aparição de Kibeho, Nossa Senhora alerta sobre... Ela dá a visão do purgatório para essas meninas, né? Ela mostra para elas, e também dá uma visão de um rio de sangue, com cabeças, assim, uma coisa tenebrosa. E que, né, tinha a ver ali com um massacre que ocorreria em Ruanda alguns anos depois. Então ali Nossa Senhora já estava falando sobre se eles não mudassem, não se convertessem, não firmassem na fé, poderia ocorrer um massacre, né?
E ocorreu. E ocorreu. Muitos cristãos foram mortos, né, dentro da igreja. Inclusive, uma das videntes morreu nesse massacre. Nessa guerra que teve, né, nessa revolta aí que teve em Ruanda. E tá tudo lá no YouTube. Vocês podem ver. Tanto é que me chama a atenção que quando a vidente ela recebia Nossa Senhora, ela via Nossa Senhora, ela entrava num estado e que ela apagava pro mundo. E aí, Nossa Senhora, né? Se fosse um êxtase. E Nossa Senhora falou pra ela, avise que vocês vão parecer mortas. Como se estivessem mortas, mas vocês não estão mortas. E aí o médico espetava a agulha no olho. Isso. Eu vi essas coisas. Entendeu? Fazia, beliscava, sei lá, fazia todas as coisas assim, e ela não se mexia. E aí tem até no vídeo que eu vi, que eu achei assim, falei, gente, que louco, né? Muitos repórteres, porque é atual isso. Então, é flashes de câmeras, né? De câmeras. E aí, enquanto tá o flash e ela não está recebendo Nossa Senhora, ela pisca, ela se incomoda com a luz, né? Ela faz alguns trejeitos. Quando ela vê Nossa Senhora... E o que é Acabou, interessante é que ela sempre, todas as aparições, elas sempre estão olhando pro alto. Não importa qual é a aparição, se é de Fátima, não, elas estão sempre olhando pro alto, porque, né, é o lugar de onde Nossa Senhora vem, né? Exato. É de onde ela está. Ó, esses negócios dos médicos, gente, em várias aparições, o que passa na cabeça do médico fazer isso? Não, mas é porque ele precisar atestar que... Tudo bem, mas enfim, elas não estavam... É porque se for sobrenatural, isso não vai incomodar ela de fato. Não, Né? mas assim, ó, acho que na Nossa Senhora de Biring, gente, acho que é na Bélgica, se eu não me engano, eles colocam fósforo na mão da criança, aceso. Não, isso queima. Em Lourdes também fizeram isso com vela no braço, né, de Bernadette. E é pra tentar testar, né? Mas uma coisa que me chama atenção realmente nas aparições, a partir ali de 1500, como a Cris falou, né? Trazendo uma aparição conectada aí com todo o movimento iniciado lá com Lutero, né? Por volta de 1517. Tem uma aparição na Lituânia, em Chiluva, não sei se é assim que pronuncia, né? Se você tá ouvindo aí. Esse episódio está testando nossos idiomas. Exato. Por favor, tenham paciência conosco, porque ninguém aqui fala francês. A gente não fala nem Eu latim. falo português direito. Se escreve Siluva, né? Se você quiser pesquisar aí com S. Mas tem um S e acento tal. estranho Mas aí. tem um acento estranho ali que dá pra falar Chiluva. Então, eu acho que é isso, né? Mas, então, entre esses momentos, né, que a partir de 1500 foram ficando um pouco mais difíceis para a igreja, um deles, né, é esse movimento que Lutero inicia ali com relação, né, a todo o movimento protestante, né. E aí, nem sempre isso também se deu com certa paz e harmonia, como hoje a gente vive, digamos assim. Em muitos lugares foi contexto, de fato, de brigas, de revoltas, contextos mais complicados. Então, nessa cidadezinha, nessa localidade lá na Lituânia, você tinha uma aldeia católica com a igreja, tudo caminhando ali, né. E aí, à medida que a Europa e as nações ali foram, né, aderindo a esse movimento protestante, realmente em alguns lugares foi sendo mais difícil ali, com certas disputas mais sangrentas, digamos assim, né. E aí, nessa localidade, o prefeito, o governador da região ali, ele se converte ao protestantismo, e aí ele começa, de fato, então, perseguir a igreja católica ao ponto de mandar derrubar a igreja. Tipo assim, vamos demolir a igreja que existia aqui. E a ideia era acabar com o catolicismo ali naquele local, né? O padre, até então, pároco, ele, sentindo que essas coisas iam escalar para esse tempo, o que ele faz? Ele pega um baú, ele coloca ali os objetos litúrgicos nesse baú, ele enrola uma imagem de Nossa Senhora, que era ficava estampada na igreja, né? E coloca tudo no baú e enterra isso tudo como se fosse um tesouro que ele tá guardando ali, né? Do lado de uma pedra, ali perto desse local, né? Da igreja. Então a igreja é derrubada, ninguém tem mais um local católico de culto, e a fé vai se esvaindo aos poucos, né? Porque à medida que as gerações, né, vão passando, essa aparição, então, depois que a igreja é destruída, a aparição vem acontecer depois de uns 80 anos, mais ou menos, né? Então, o contexto era esse, sabe? Por conta ali, então, do avanço do protestantismo, né? A ideia era suprimir mesmo a religião católica, né? Então o povo já não tinha mais a piedade, a devoção. O povo realmente foi perdendo, né? Essa vivência de fé católica que eles tinham. E aí, então, o menino, né? É muito curioso também que Nossa Senhora sempre escreve, né? Sempre escolhe, perdão.
muitas vezes as crianças, os mais fracos, os analfabetos, os mais Aqueles simples. que ninguém vai ouvir. Aqueles que ninguém vai ouvir. Eu É bem por aí. Impressionante. Eu já bem brinquei por uma aí. vez, eu falei, você quer receber Nossa Senhora, vá ser pastor de ovelha. Vá ser pastor Ajuda de ovelha, bastante, né? que você tem 70% de chance que você pode E se não viver souber Nossa ler nem Senhora. escrever, Melhor Mais ainda. ainda, exato. E aí, então, assim, esse menino, ele tava ali no campo e tal, e tinha, então, uma pedra, né, grande, logo do lado onde foi enterrado esse baú, né? E aí, então, Nossa Senhora aparece chorando. E ela chora muito, chora, e não fala nada pra ele. Então, o menino olha pra aquela imagem, não entende muito, assim, né? E ele volta correndo pra contar pro pastor, né? Que agora a cidade é protestante, né? Então, ele conta pro pastor, conta pro povo, lá o pastor não acredita, fala que... Contou que viu Nossa Senhora chorando pro pastor? Não, ele falou que viu uma senhora Ah, tá. chorando, né? Ele não sabia quem era. E aí ele contou pro pastor, que não acreditou, contou pros pais, e a história meio que foi se espalhando ali pela cidade. E aí então o pastor falou, não, então temos que ver onde foi isso, né? Vamos lá e tal. Aí numa outra data, num outro dia, eles vão lá, um grupo maior, né? E ela aparece novamente. E o pastor também vê. E ele pergunta, né? Mas por que chora, senhora? Aí ela fala que chora porque o filho dela foi esquecido naquele local. Que ele não era mais cultuado naquele local. Interessante que ela não fala que ela foi esquecida, né? Não. Mas ela não o fala, filho vocês dela. enterraram uma imagem minha Não. aqui. Não, ela fala que o filho dela foi esquecido. E ela aparece bem nessa pedra, né? E aí, como essa aparição se espalhou, aí na aldeia vizinha tinha um senhor, de aproximadamente uns 100 anos, mais ou menos, que ele lembrou que ele tinha ajudado o padre a enterrar esse baú naquela pedra. Então ele falou, poxa, essa história não me é estranha, sabe? Deixa eu ir lá. Aí ele volta naquela pedra, foi aqui a aparição? Foi, então cava aqui. Aí quando cava, tem todos os paramentos litúrgicos, tem a imagem de Nossa Senhora, e ela tinha pedido, então, para que o filho dela fosse lembrado e que aquela igreja que existiu há um tempo atrás fosse novamente construída. E aí, então, constrói essa igreja e aquele povo começa a se converter novamente ao catolicismo. Uau. Impressionante. minuto do Muito Uau. bonito, né? Muito A bonito. gente precisa assimilar essa. Essa daí a gente não É, conhece. assim, E me chamou a atenção só para complementar, porque assim, é muito comum que às vezes você, né, veja ali o relato da aparição, Nossa Senhora muitas vezes com um rosto mais esplandente, às vezes com uma imagem mais séria, digamos assim, por conta do conteúdo e da mensagem que ela vai trazer. Mas eu, particularmente, nunca tinha visto uma aparição onde Nossa Senhora chorava tanto, sabe? Tem outra. Ela ela chorava tem tanto. uma aqui, Tem ó. Ela outra. tem uma. Tão forte quanto essa que você contou, eu não conhecia. Mas essa eu não aqui da conhecia, mas, Dani então. é achei uma das interessante. aparições que mais me doeu na alma. É essa que a Dani vai falar. Então conte-nos. A Cris vai complementar, com certeza. Nossa Senhora da Salete. Então, ela nasceu lá na França, nos Alpes franceses, então nas montanhas, né? E também apareceu para dois, né? Um menino e uma menina. O menino tinha uns 11 anos, a menina uns 15. Maximino e O nome da menina Melânia. é diferente. Melânia. Melânia. E aí eles estavam lá pastoreando, e aí, né, um contexto também de pobreza, de escassez, também contexto aí pós revolução aí do protestantismo, então as pessoas estavam mais frias na fé, todo esse contexto aí histórico que vocês, né, já deram uma introdução, e aí uns dias eles estavam ali com as suas ovelhinhas, e de repente veio uma luz, né, muito forte. E quando eles viram, tinha uma senhora dentro dessa luz, né? Eles perceberam uma senhora sentada, como se fosse numa pedra, e chorando. E aí ela estava com umas vestes que se assemelhavam a uma camponesa, mas tinha uma coroa também, e uma cruz aqui no peito, se eu não me engano, acho que era uma cruz no peito, que tinha alguns objetos, assim, era um martelo e... Turquesa. eu não lembro agora do detalhe. Mas ela estava chorando. E o relato que a lágrima caía até o pé dela, assim, que ela descia. Continuando. Essa aparição, assim, é muito forte, porque ela está na posição de choro, assim, sentada chorando, e é muita lágrima que ela derrama. Não só após a Revolução Protestante, a Reforma Protestante, mas a Revolução Francesa. Foi logo após a Revolução Francesa. Porque ele queria suprimir a fé na França, especialmente. Então, assim, as pessoas foram perdendo a questão, né, da fé que era passada. De guardar a fé de mesmo, guardar né? a fé. Elas foram perdendo. Então, uma das
queixas, vou usar esse termo, que Nossa Senhora faz nessa aparição é sobre a questão de guardar o domingo. As pessoas já não guardam mais o domingo, as pessoas já não querem mais reservar aquele dia santo, guardar o dia santo para o Senhor. Elas estão trabalhando, elas estão preocupadas com outras coisas. Então, houve um esfriamento da fé muito grande e as pessoas estão nem aí. Então, essa aparição, ela fala exclusivamente, Nossa Senhora fala exclusivamente dos 3 primeiros mandamentos da igreja. Então, ela fala de não guardar domingos e festas, de não honrar o nome de Deus e de... me deu um branco agora. Mas ela fala dos 3 primeiros mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, as pessoas, como a Dani bem colocou, estavam trabalhando no campo aos domingos e Nossa Senhora fez um alerta para eles. Se vocês não guardarem o dia do Senhor, quando chegar dezembro, todas as batatas estarão estragadas. Apodrecidas. E ela fala isso para 2 crianças. Né? E as crianças levaram esse recado, né? Mas não se ouviu. E nessa aparição, ela fala também que nas sextas-feiras e na quaresma há filas nos açougues. E há uma diferença do tempo atual? Pois é. Exato. E aí, eu até comentei aqui no começo uma frase que é dessa aparição, que é onde acho que dói aqui profundamente. Que ela fala assim: a mão do meu filho está muito pesada, eu não estou mais conseguindo segurar. Por quê? Porque as pessoas não estão honrando, não estão rezando, não estão cumprindo os mandamentos. E Jesus é amor, mas é justiça, né? Deus amor é justiça também, na mesma medida. E ela fala, se vocês não mudarem, eu não vou conseguir segurar a mão dele. Ele vai agir com justiça. Cara, ele como pai corrige também, isso né? Em 1800. Mas olha que interessante, né? Ela se colocando nesse lugar de Maria. Ela é uma mãe, ela viu o filho dela morrer diante de um monte de gente que estava ali crucificando ele na fúria. Ela aceitou ser mãe de todos aqueles, inclusive de nós, que tinham crucificado. E ainda ela é capaz de segurar a mão de Deus lá no céu, do próprio filho, para não nos castigar. Então você imagina a posição de uma mãe: meu Deus, meu filho morreu por esse povo e eu ainda estou segurando a mão dele para não... Sabe? Assim, E eu vejo ela dentro do plano de misericórdia de Deus. Porque assim, nós sabemos, né, que nós estamos no tempo da misericórdia e haverá o tempo da justiça. Então assim, Nossa Senhora está sendo enviada de forma mais efetiva nos últimos séculos para que a humanidade tenha o tempo da conversão. E a mensagem dela é exclusiva a isso. Ela mostra o inferno, ela mostra o purgatório, ela fala da conversão, da reza das orações, né? De rezar pela conversão dos pecadores. De guardar o domingo. E de guardar o domingo. Tem um ponto também, assim, das aparições dela, que desde quando você falou da de Guadalupe, e agora essa que a gente está falando na França, da La Salette, que ela supre as necessidades do povo espirituais, mas também materiais. Sim. Porque a preocupação do Juan Diego era com o tio dele, era uma enfermidade, era algo material, físico. Mas ela falou, não, mas peraí, cuida aqui comigo, disso, né? Que eu tô cuidando do material. E em La Salette é a mesma coisa, né? Cuida aqui, ó. Vocês precisam ter o que comer. O meu filho vai ajudar vocês na plantação das batatas, mas desde que vocês não profanem o domingo, que é o dia do Senhor. Olha. Porque até então, até na Idade Média, a vida era regida pela liturgia da igreja. As pessoas iam à missa, iam à igreja, viviam os tempos litúrgicos. Depois, quando entra esse monte de perdição no mundo, isso não acontece. Existe um mapa das aparições. Se nós pegarmos o mapa das aparições marianas, a gente vai ver que tem uma concentração dessas aparições mais na Europa. Exato. E há países que ela aparece mais que os outros. Gente. Quer ver? Vamos fazer uma enquete aqui. Quem pesquisou aparições na França, levanta a mão. Eu. Quem pesquisou aparições na Itália, levanta a mão. O meu não tinha. Não tinha na Itália, tá bom. Mas assim, de fato, a França é a campeã. Campeã das aparições. Eu tenho uma de onde nasceu os males dos últimos tempos. É lá. E olha que a França já foi a menina dos olhos de ouro da igreja, né? E sabe um detalhe importantíssimo? Se nós pegarmos as principais aparições da França, elas fazem um desenho no mapa da França. Sabe que desenho é? Não é uma cruz. O M de Maria. Nossa. Olha só. Ai, arrepio. Se você pontilhar as regiões onde Nossa Senhora apareceu na França, é o M de Maria.
E ela alerta desesperadamente depois da Revolução Francesa os males que a Revolução Francesa estaria no mundo, traria para o mundo. Não é à toa que depois, em Fátima, em 1917, já pulando um pouco, ela fala dos males que a Rússia espalharia pelo mundo. Exato. E eu acho até que, já que você citou Fátima, né, uma coisa também que me chama a atenção é que, geralmente quando a gente pensa assim, né, um vidente ali olhando e recebendo uma mensagem de Nossa Senhora, é uma coisa que tá muito dele, né? As outras pessoas não necessariamente têm acesso àquela revelação, àquela aparição. Então, quem vê é o vidente, quem sente é o vidente, quem escuta é o vidente. E muitas aparições é isso, né? E quando a gente fala também dos milagres que são frutos dessas aparições nos locais, então, em Lourdes, na França, você tem a fonte lá, a gruta, que as pessoas, a partir daquela água ali, se curam. Mas ali é um sinal de cura de enfermidade que é visível, é material, mas eu não sei se as pessoas talvez não creem tanto, porque eles podem associar também com uma cura física da ciência, sabe? Tipo, ela tomou um remédio e curou. Não sei se é isso. Então ainda as pessoas podem duvidar. Eu acho interessante, por exemplo, Fátima, que né, não precisa... Fátima é muito conhecida, então não precisa detalhar muita aparição, mas uma coisa que me chama a atenção... Nós temos um episódio dela também. Exato. Que a gente vê ali, por exemplo, o conhecido milagre do sol, né? Porque as pessoas não estavam crendo, né, no que os pastorzinhos estavam falando. Olha, tá dizendo isso, tá assim, assado, tá? Eles não estavam acreditando. Ela vinha preparando eles para esse milagre, né? Durante as 5 aparições anteriores. E elas foi falando, então tá bom, já que eles não creem, chama eles no dia tal, que eu vou aparecer e vou dar um sinal para que eles creiam, né? Juntou gente da cidade toda e tal, e Maria fez o sol dançar e sambar em cima de todo mundo. Sabe quantas pessoas tinham lá? Acho que 70 mil, né? 70 mil pessoas. 70 mil pessoas naquele dia viram o sol se agitar. Assim, gente, não era uma nave alienígena, não era ET, era o sol andando de um lado para o outro de um jeito, num movimento. Um coletivo, né? Porque 70 mil pessoas, né? Não dá. Vai ser 70 mil. E assim, você vê, ela teve ainda essa sensibilidade de falar, já que eles não estão crendo, eu vou mostrar, vai. E esse milagre está testemunhado e está registrado em jornais da época. Saiu no jornal da cidade, falando, ó, o sol dançou na nossa cara aqui. Aí como é que a pessoa duvida ainda, né? Pois é, e sabe o que é interessante nesse milagre? Imagina assim, as pessoas estão no seu dia a dia normal, mas tem 70 mil parados lá esperando o milagre do sol. Só que tem gente que não foi, estava na escola, por exemplo. Na hora que o sol começou a dançar, houve um alvoroço, porque você imagina, o sol foi indo de um um lado pro outro, fenômeno né? visto por todo mundo. Então, todo mundo que estava nas escolas saiu correndo para a rua para ver o que estava acontecendo, aquele alvoroço. E há relatos, tem até um livro que vai relatar esses milagres, né, de que aconteceram em Fátima. Por exemplo, tinha uma pessoa, um homem jovem, que, se eu não me engano, acho que eles estavam na escola ou no trabalho na ocasião. Ele não foi ver o milagre, só que na hora que o milagre começou a acontecer, ele foi profundamente tocado, correu para visualizar o milagre e tornou-se sacerdote depois. Olha só. Então, assim, Nossa Senhora, ela usa das coisas terrenas, materiais também, para provar a existência do filho dela. Mas assim, a gente tem muitos Tomés aqui, né? Quantas e quantas pessoas falam, só acredito vendo, né? E assim, ela aparece, ela dá mensagens, ela faz o sol sambar, ela coloca uma gruta para as pessoas ir lá e molhar o rosto e sair curado. E quantas pessoas ainda não acreditam, né? Agora há pouco, Marcos, você comentou assim, cara, e a Maria vem aqui e pede para que as pessoas rezem, né? E aí eu fiquei pensando no sentido, cara, por que a Maria pede para rezar? Será que uma condição, se você rezar, aquela condição que a gente fala pro filho, se você comer tudo, você come sobremesa. Não é nesse sentido, né? Mas é porque o fato das pessoas orarem, isso também gera uma conversão. E Deus falava, pedi e recebereis. Sim. Se você não pede, como é que eu vou te dar? Então pede, meu amor, pede que o Pai quer te dar, né? E aí a gente comentando aqui um pouco da França também, né? E de você comentar assim, olha, Maria quer dar essas graças. Isso me lembra muito a medalha milagrosa, que é a Nossa Senhora, todo meu francês, Rue de Bac. Gente, eu ouvi isso no Google e escrevi em português, para poder não conseguir lembrar. Foi bem, tá ótima. Repete. Rue de Bac. Rue de Bac nada mais do que uma rua, né? Rua do Bac, é o nome da rua. Lá nessa rua tem a capela das Irmãs da Caridade, se eu não me engano, né? E ela aparece, a Santa Catarina de Labouré. Temos um episódio sobre ela. Temos um episódio sobre ela. Que é a santa com o chapeuzinho mais chique do último. E queria dizer, não, eu já fui visitar e ela tá com os olhos abertos. Já viu? Já. Ela tá com o olho aberto assim pra cima. Eu falei, gente, ela tá com o olho aberto. Ela tá olhando pra mim? Aí eu dei um zoom no celular e falei assim,
ela tá com o olho aberto. Falei pro Rodrigo, né? É estranha a parte do olho aberto. Mas assim, quando ela aparece, né, a Santa Catarina de Laboré, na época era só a Catarina, ela vai falando, olha, vai acontecer grandes males na França. Gente, uma semana depois começa, assim, ó. Uma semana não, né? Um pouquinho de tempo depois, muitas desgraças começam a acontecer na França, avisados antes. Ela fala assim, mas se vocês rezarem, se todo mundo se converter, isso tudo vai ser apaziguado e tal. Só que Maria já sabe. Não, Maria não sabe, né? Jesus já sabe das coisas, né? E aí, o pedido dela era, faça a medalha milagrosa. Faça a medalha milagrosa. Faça a medalha milagrosa, né? E depois, acho que 2 anos depois, acho que estava no momento da peste negra, não sou muito de história, então ela avisou, veio a peste negra, todo mundo que usava essa medalhinha em volta do pescoço, foram assim, milhões de pessoas curadas e protegidas, né? E muitas pessoas acabaram, eu não sei se dizer muitas pessoas converteram, mas as pessoas estavam usando, eu acredito que sim, né? E não foram atingidas pela peste. E não foram dizer que atingidas. eu tô com a minha aqui, Eu tô ó. com a minha aqui. Nosso editor também. A minha vem de editor. lá. Não, eu tô com escapulário, gente. Eu preciso de um. A minha tá na carteira, mas não tá aqui comigo não, tá? Então, assim, veio o nome da medalha não era medalha milagrosa, mas ela passou a ser chamada disso diante de tantos milagres que foram. E foi a medalha mais propagada mundialmente. E ainda é, né? Ainda é, até hoje. E assim, a devoção a essa medalha é muito importante, né? Não é como um amuleto nem nada, mas assim, ponto é que ela estava na França, muitas desgraças aconteceram depois do que Maria falou, só que também a medalha veio trazendo diversos milagres, né? Para as pessoas que rezaram e se converteram. Com certeza. E vocês... você quer falar, Cris? Eu ia falar só dessa aparição, porque, assim, o que alguns detalhes das aparições, quando os videntes descrevem, eu acho muito legal, como ele coloca as riquezas dos detalhes. Então, nessa aparição específica de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, já sei o que você vai falar. Ela é na madrugada que isso acontece, não é? Ela entra na madrugada. Um anjo em forma de menino acorda ela de madrugada e leva até a capela. Isso, leva ela a freira até a capela. Na capela, ela fica sentadinha esperando e ela ouve o barulho das vestes de Nossa Senhora se aproximando. Eu já fico imaginando o que é isso. Porque imagine a roupa ela linda. fala o rocejar de um vestido de seda. Nossa. Gente. Imagina provavelmente o perfume de rosas que deve acompanhar, né? Meu Deus do céu. Então, esses detalhes, assim, são, né, de impressionar. E eu não sei se nessa aparição fala, mas em outras, eu gosto quando os videntes descrevem o que eles veem. Eles não conseguem descrever. E eles encerram a descrição falando assim, a gente não consegue dizer como ela era linda. Beleza humana nessa terra não se vê. Essa imagem que nós estamos aqui acompanhando nesse episódio nosso todo é de Nossa Senhora Rainha da Paz de Medjugorje. Como os videntes a descrevem também, é assim, fala que é uma beleza, assim, indizível, não tem como explicar. Humanamente falando, né? A pele dela, o brilho que há em volta, a cor das vestes, o tecido, a beleza, assim, traços perfeitos. E não é porque ela fez estética, minha gente. Não, é algo assim, uma beleza sobrenatural. Gloriosa, né? Gloriosa, essa é a palavra. Para todas as visões que os videntes descrevem ela está formosa. E até a mulher juntando... do Apocalipse, pra mim, assim, sabe? Vestida de sol. Exato. E até juntando um pouco disso tudo, né? Então, continuando ainda na França, né? Já que a gente falou muito da França. E falando dessa beleza... França bombou, né? Mas falar de uma aparição que é muito conhecida, então não vou entrar em detalhes, que é a Nossa Senhora de Lourdes, né? Então apareceu para Santa Bernadette. Temos um episódio também sobre Bernadette, então você pode escutar todos os detalhes. E nessa aparição, 2 coisas me chamam a atenção, né? Primeiro que realmente Bernadette vê Nossa Senhora tão bela quanto você descreveu, Cris. Tão gloriosa e tão bonita, né? E aí foi uma aparição que Bernadette teve, na verdade foram 18 aparições, né, ao todo, né, todo o período ali foram 18 aparições, e então Bernadette, ela era bombardeada, né, de interrogatório, de perguntas, porque todo mundo queria entender aquilo, então o padre, até o delegado, muita gente, né, os repórteres da época, tentando interrogar. E uma vez um ateu, né, ele conversando ali com Bernadette, ele falou, você fala aí que ela é muito linda, né, muito bonita, gloriosa, e aparece com um sorriso, assim, resplandecente, né, como que é esse sorriso?
Ela fala, moça, eu não consigo, né? Como que eu vou sorrir igual a Nossa Senhora? Não dá, né? Aí ele falou, não, mas sorria pra mim. Como que ela sorri, né? Como que ela faz pra sorrir? Aí ela, olha... e ele fala, é que eu não acredito, né? Eu não acredito em Deus, não acredito nessas coisas, então como que... Aí ela fala, bom, então, para que você creia, né, em Nosso Senhor e em Nossa Senhora, eu vou tentar fazer esse sorriso. E ela dá o sorriso para ele como se fosse o sorriso de Nossa Senhora. E aquilo marca tanto ele que ele se converte depois daquele sorriso. Nossa. Então, né, como que um sorriso tem poder... Assim, acho que Bernadette estava tão em Deus, tão em Nossa Senhora ali, que ela sorriu junto ali, né, com Bernadette, assim. Isso me marcou. E uma curiosidade também dessa aparição é que em 1854, o Papa Pio IX tinha acabado de proclamar o dogma de Imaculada Conceição. Então, Maria como Imaculada, né? E aí, essa aparição em Lourdes foi em 1858, só 4 anos depois da proclamação desse dogma. E aí, Nossa Senhora começa a aparecer para Bernadette e ela não fala quem ela é. Então, Bernadette fica falando assim, a senhora, ó, a senhora apareceu, a senhora falou, a senhora não sei o quê. Mas ela não sabe quem é essa senhora, né? E primeiro que já é bonito, um pouco do que eu falei até acho que no primeiro episódio, assim, de você primeiro crer e depois entender os detalhes, né? Porque Bernadette creu sem nem saber quem era, né? Então ela falava da senhora. E o padre falava para Bernadette da importância dela perguntar quem era essa senhora. E nas primeiras vezes que ela pergunta, Nossa Senhora não fala. E aí acho que lá para a 15ª aparição, mais ou menos, Nossa Senhora fala, né? Eu sou a Imaculada Conceição. E Bernadette, poxa, uma jovem, analfabeta, muito pobre. Não tinha rede social. Não tinha rede social, não tinha o Google ainda para saber, né? Que tinha sido proclamado um dogma há 4 anos. Ela não entendia quem é aquilo. Sim. E para ela não esquecer, ela voltou correndo, né? Do local da aparição até a igreja. Só repetindo. Imaculada Conceição, Imaculada Conceição, Imaculada Conceição. Aí ela entrou na secretaria ali onde o padre tava, né? E chegou correndo e falou assim, padre, ela falou Imaculada Conceição. Aí ele, é o quê, minha filha? Né? Como assim? Ela falou que ela é Imaculada Conceição. Aí na hora o padre conectou, né? Falou, poxa, o dogma acabou de ser proclamado e Nossa Senhora, né? Entre outras coisas ali na aparição, vem confirmar o dogma que tinha sido proclamado. E ele entendeu que era algo sobrenatural, que era uma Porque ela não tinha como conhecer, né? Santa Bernadette não tinha como conhecer, ela não tinha como saber. Não tinha formação ela para não tinha formação e não conheceria esse dogma da Imaculada Conceição. Então, aí ele falou, não, então... Só pode ser, Só né? pode ser. Se eu não estiver enganada, Nossa Senhora usa essa mesma frase na aparição de Simbres no Brasil, em Pernambuco. Então, ela apareceu inicialmente também para 2 meninas no meio lá do campo, no Nordeste. E quando essas meninas vão contar a um padre alemão, que acreditou no que elas viu, mas foi até elas, e como esse padre alemão fez, eu não vou lembrar o nome dele, Kevin, talvez Padre Kevin, ele dizia em alemão, ele perguntava em alemão para Nossa Senhora, ou em latim, e ela respondia em português para as meninas, e as meninas diziam ao padre, Nossa Senhora disse que é a Imaculada Conceição. Só que o padre perguntava para Nossa Senhora em outro idioma, que as 2 menininhas também aqui do Nordeste não faziam ideia. Elas não conheciam. Então, Nossa Senhora também se apresenta dessa forma, né? E essa aparição de forma especial de Simbres, Nossa Senhora fala que nós deveríamos rezar para que o comunismo não entrasse no nosso país. E isso já em 1936, então já está assim, bem mais para frente. 1936. E em 1932, Nossa Senhora apareceu em Campinas, em São Paulo, na aparição de Nossa Senhora das Lágrimas, chorando. Mas essas, só assim, uma pinceladinha. 1932? No mesmo período de 1932 que Nossa Senhora apareceu em Campinas, Jesus Misericordioso estava aparecendo na Faustina. No mesmo período. E também conectando um pouco aí com Imaculada Conceição em Polônia, né? Uma outra aparição que ela também se apresenta como Imaculada Conceição é um difícil. Então, se você for polonês, por favor, perdoe minha limitação. Mas tem uma localidade... São João Paulo II nos perdoe. Ele sabe, esse manja, né? Mas se eu não me engano, até o momento, acho que é a única aparição aprovada oficialmente por Roma, né, pela Santa Sé, na Polônia, que é a aparição de Gietzwald. Acho que é assim que se pronuncia. Então ela também aparece lá, num contexto, né, onde os alemães estavam ali em guerra, tomando muito espaço da Polônia, mais um contexto de conflito, e ela também se apresenta como Imaculada Conceição.
E o interessante... Um camponês, não era um lenhador? Era Alguma coisa assim? acho que são duas videntes, Justina, tá. e uma amiga dela. E ela também resgata um pouco dessa cultura polonesa, porque ela fala em polaco, que era até então, né, o idioma, né, o linguajar ali dos poloneses, que eles estavam perdendo, de certo modo, por essa pressão, né, germânica, alemã ali, que estava tomando todo o território. Então, mais uma aparição também que ela se apresenta como Imaculada Conceição. E se caracterizando da cultura local, né? Sem perder Exato, a essência da graça, né, minha exato. gente? Que hoje em dia as pessoas distorcem um pouco essa parte. Eu acho que se a gente não conseguir, eu não sei como estamos aqui no episódio, mas acho que vale a você, ouvinte, né? E até quem está nos vendo, se aprofundar nessas aparições do Brasil, né? Acho que a mais conhecida é Nossa Senhora Aparecida. Mas essa de Pernambuco, temos um episódio. Essa de Pernambuco, por exemplo, não tinha conhecimento, e nem essa de Campinas. E muito menos a data, assim, né? E eu perguntei da data, porque não tem nada a ver, mas São José Maria Escrivá esteve há 50 anos aqui no Brasil. E eu estava lendo um livro dele esses dias, e o quanto ele estimava o Brasil. Tinha frase assim, olha, essa pátria tem muito a dar a Deus, a conversão. Então, assim, se juntasse todo mundo com a potência que a gente tem, enquanto um país mesmo, né, o estilo brasileiro de ser, tem uma frase que fala assim, do Brasil para o mundo. É como se o Brasil tivesse essa potência de converter todo o restante do mundo. Sim. São José Maria Escrivá acreditava muito nisso. Mas sim, muito. Eu vou abrir um parênteses, não tem nada a ver com Nossa Senhora, mas se eu lembrei agora eu vou falar. Assim, só para a gente ter noção do papel do Brasil. Quando os jesuítas estavam vindo para o Brasil, e um deles era Santo Inácio de Azevedo, que morreu no caminho, vindo para o Brasil, por conta de um ataque que ele sofreu, no mesmo período, Santa Teresa d'Ávila estava no convento rezando pelas missões e teve a visualização dele morrendo. Ai, gente, não dá esses negócios de data. Então, assim, é muito forte o poder missionário do Brasil diante de tudo isso que a gente está falando, né? E as aparições marianas também terem acontecido recentemente no Brasil. Em 1932, 1936, pensando nas outras datas que nós estamos falando, a do Brasil é recente. Sim. E assim, duas coisas me chamam a atenção nisso que você comentou. A primeira, o poder da intercessão. Porque ela que estava rezando lá, talvez não soubesse do exato momento que estava acontecendo aqui. Nem quando a gente tem um coração puro, pode ser que Deus tivesse dado a visão. Mas assim, o simples fato de eu estar rezando aqui pelo Brasil, no mesmo momento que eu estou rezando, eu posso estar ajudando alguém que está em algum lugar aqui, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo... Eu me esqueci. Tudo bem. Não, peraí. Primeiro ponto foi esse, e o segundo eu realmente me esqueci. Mas quando eu lembrar, eu fiz. Retoma, né? Eu vou então só entrar. Vamos voltar para as aparições? Vamos, mas deixa eu só entrar aqui. Vocês já ouviram falar do relógio das aparições? Não. Então, assim... Já. Medjugorje? É a última, no caso do relógio. Então, assim, existe o relógio das aparições. O que significa isso? As aparições, elas foram acontecendo num determinado horário. E esse horário segue um horário cronológico. Por isso que comenta-se, né, que Medjugorje seria o último chamado, a última aparição. Porque em Medjugorje Nossa Senhora apareceu às 5h40 da tarde. Ou seja, o dia está se encerrando, o tempo está chegando ao fim. A primeira aparição, se eu não estiver enganada, é a da Medalha Milagrosa, que aconteceu na madrugada. Então, na sequência da Medalha Milagrosa, vão acontecendo outras aparições em horários durante o dia até chegar às 5h40. Então, a de Fátima, se eu não me engano, não sei se é por volta do meio-dia, aí tem a de La Salette, a Lourdes, elas estão dentro de um horário cronológico até se encerrar o dia, né? Então, Medjugorje é conhecido um pouquinho como esse último chamado, o último apelo de Deus. Eu lembrei do que eu ia falar. Então, primeiro, essa questão da oração. E segundo que a gente aqui no Brasil, a gente não tem o costume das guerras, né? Então, Nossa Senhora aparece na Europa, que tem guerra, tem Napoleão, tem Peste Negra, tem tudo que é de mal. Reforma protestante. Tem as reformas, tem a reforma protestante que vem de lá. Mas assim, o mal, ele também tem a capacidade de se espalhar no mundo inteiro, né? Então, aqui no Brasil, a gente sempre acha que, não tem nada chegando aqui. Mas talvez a guerra aqui não seja de armas, né?
Talvez a guerra aqui já esteja, talvez, acontecendo, a meu ver está, né, de uma outra forma, totalmente silenciosa e que ninguém tem visto, né? Ninguém é muito forte. Muitas pessoas não têm visto, não têm percebido, né? E às vezes eu penso que talvez pode ser até pior, sabia? Porque eu acho Sim. que... Porque é silencioso, mas... porque assim, se não tem tudo isso que é visível, faz barulho, chama atenção e é físico, talvez é porque o diabo acha que nem precise de tanta guerra assim. Não precisa, né? Tá tão morno, né? Ele não precisa fazer nada. É só deixar que o carro já tá indo na banguela, né? Então... Se vem a guerra e vem uma arma, a pessoa reza. Quando não vem, você faz o quê? Então é isso. Mas assim, é rasteiro. Então assim, o convite aqui também fica, rezemos pelo nosso Brasil. Eu sei que aqui nós temos ouvintes de todos os lugares do mundo, né? Mas rezem também pelo Brasil, rezemos pela nossa pátria. Como Nossa Senhora pediu, para que o comunismo não entre aqui, né? Se é que já não entrou. Mas aí, né? Não vamos entrar nessa discussão. Mas rezemos. Então, assim, acho que fica... Assim, nós precisamos gravar um episódio, fica aqui nosso compromisso. Eu tô fazendo esse compromisso em nome da equipe. Gravar um episódio de Nossa Senhora de Simbres e Nossa Senhora das Lágrimas. Vamos. Precisamos gravar. Estarei porque faz muito sentido com o contexto do Brasil e com o que nós vimos das outras aparições em outros países. E assim, todas as aparições, é esse o pedido. Oremos. Se a gente rezar, seremos atendidos. Aquele que pede, receberá, né? Que a gente acabou de falar. E ela dá até a oração, né? Que é o rosário. Rezemos, reze o rosário. Sabe uma coisa interessante desse negócio do rosário? Eu tava vendo o Padre Paulo Ricardo, um curso que eu tava fazendo, não sei do quê, que ele fala assim, gente, quando Maria fala pra você rezar o rosário, não é aquele rosário que tem as 4 partes. O rosário, em latim, tarará, ele explicou lá de um jeito, nada mais é do que o terço. Então, quando você traduz, é o terço. Então, lógico, nós somos leigos nesse mundo. A gente não consegue rezar um rosário, os 4 mistérios de uma vez só por dia. A gente consegue rezar um terço. Então, Padre Paulo, na hora que ele me explicou, eu falei, meu Deus, então beleza, né? O terço eu consigo. E eu falava pra Nossa Senhora, eu não consigo rezar o rosário no dia, não tenho condições. E aí, depois desse curso do Padre Paulo, me acalentou, porque, na verdade, o rosário é a tradução pro terço. Esse é Padre Paulo Ricardo, né, gente? Pelo amor de Deus, não é uma referência aqui. Mas sim, pessoal, embora o Padre Paulo seja uma referência para mim, eu acho que vale sempre pesquisar, né, e dar uma olhada. Né? A devoção é ao Santo Rosário, né? Na época, quando Nossa Senhora apareceu a São Gusmão, eles falam dos 3, né, mistérios, depois veio São João Paulo II e colocou o 4º, mas é um opcional, né? E assim, é possível rezar os 3 mistérios. É um desafio, né? É um desafio, principalmente para nós leigos. Mas ele é possível, né? Ele é possível, com certeza, que nós temos várias pessoas que conseguem fazer com isso. Certeza. Ao longo do dia, né? Parcelado, ou tudo de uma vez só na madrugada com o Frei Gilson. E se o seu melhor é rezar um terço, amém. Nossa Senhora vai, né, conseguir entender que aquilo ali foi o máximo que você pode fazer. E no dia que não der para rezar o terço também, amém também. Reza o Pai Nosso, reza uma Ave Maria. O que importa é você manter a sua vida de oração, né? Eu vou comentar então, que agora me veio, São José Maria Escrivá tá me inspirando hoje. São José Maria Escrivá, nesse livro, eu gostava muito de rezar o terço, né? Ele sempre rezou muito com o coração muito devoto. Só que um belo dia, ele não conseguiu fazer, ele estava aqui no Brasil, tinham colocado um monte de coisa na agenda dele, o cara já tinha 70 anos, e aí no final, antes de dormir, gente, não sei se era meia-noite, ele estava lá rezando o terço, só que sabe quando você reza daquele jeito meio... Que os anjos vão terminar de completar. Isso. E aí ele falou para um amigo dele assim, hoje nós só tocamos um violão. O que ele falava? Ele falava, sabe quando a gente tá enamorado e tinha as pessoas que ficavam tocando a serenata para as mulheres? Às vezes, você só tava tocando, você já não tava prestando atenção no que estava fazendo. Mas o seu amor fazia você terminar a sua serenata. Então ele falava muitas vezes assim, às vezes você não consegue rezar um rosário inteiro, concentrado, meditando em cada mistério, porque nós temos esposo, trabalho e tudo mais, mas é possível você rezar mesmo assim, porque você está entregando ali, ainda que seja um dedilhado de violão para Nossa Senhora. Eu achei isso de uma riqueza, gente. Com certeza. É que eu acho que Nossa Senhora, Jesus, Deus, eles olhando lá de cima, ele vai ver a intenção do seu coração. Assim, toda oração ela tem que ser pautada na verdade, né? E é o máximo, assim. E eu acho bonito, sabe como? Várias vezes já vi algum próprio Padre Paulo Ricardo, outros falando, né, que uma das orações mais bonitas que você pode fazer é quando você se colocar para orar e você não souber o que dizer, você fale, Senhor, eu não sei o que eu tô fazendo aqui hoje, mas eu só quero estar aqui com você, sabe? Às vezes esse silêncio já é uma das orações mais bonitas que você vai poder fazer no dia. Então, eu acho que sim, sabe? Entregar esse tocar violão de São José Maria Escrivá quando for necessário. E falar para Nossa Senhora, hoje eu só vou te dedilhar o violão. Mas a questão é permanecer
é lutar, é não desistir. Porque na vida a gente tem altos e baixos. Nem sempre a gente vai estar no alto, às vezes a gente vai estar no baixo. A gente não pode desistir, a gente tem que permanecer, a gente tem que lutar, a gente tem que pedir as forças do céu. Porque nem sempre nós vamos ser o Padre Pio que rezava 50 terços por dia. Vai ter dias que vamos rezar 3 Ave Maria. Isso aí. Então, vai sabendo assim, né? Entregando e tentando fazer sempre o melhor. Aquilo que a gente consegue fazer. Porque a gente se acomoda. A gente sabe que a gente se acomoda. Exatamente. Isso. Muito bom. É isso. Amém? Podemos É ir nos isso, preparando para encerrar. Porque senão a gente fica aqui muitas Nossa, horas falaria falando horas. sobre milhões, sei lá, Aparição quantas não falta, né? mil Aparições não aparições. faltam. E elas são todas muito maravilhosas, tem coisas muito curiosas. A gente trouxe aqui algumas diferentes, né, que não são tão conhecidas. Tem outras tantas que não são tão divulgadas e conhecidas e que a gente pode aprender muito com elas. Então fica aqui a sugestão, assim, de que, né, vão atrás, gente. Vão pesquisar um pouco sobre as aparições, porque é um conteúdo muito rico. Traz muita reflexão, aprendizagem e aquela anima a nossa fé, né? Ela renova a nossa fé. Porque a gente vê ali Nossa Senhora falando de tantas coisas, às vezes a gente está nesse momento meio morno, meio capenga, meio xoxo, como o pessoal fala na internet. Mas quando a gente começa a ler, começa a refletir, começa a fazer ali um pente fino da nossa vida, a gente vai, opa, peraí, vamos voltar pra trilha aqui, ó. É a nossa mãe que tá chamando a atenção. E esse é o sentido das aparições. Dar esse novo ânimo para a igreja, né? Porque imagine se Jesus, nós sabemos que ele foi, é e sempre será. Mas se toda a história da igreja, todos os milagres tivesse ficado só na época de Jesus, nós iríamos acreditar com os olhos da fé. Mas tudo o que acontece nesses tempos, sejam milagres eucarísticos, aparições de Nossa Senhora, é para dar, né, esse novo ânimo, esse novo ardor à nossa fé. Então, para encerrar, eu não falei dela aqui, mas eu queria contar brevemente a história de Nossa Senhora de Sião, Nossa Senhora dos Milagres. É uma aparição que aconteceu em Roma, na Itália. E imaginem uma pessoa extremamente ateia. Então, uma pessoa assim que não tem fé e quando ouve falar do catolicismo, cria aquele ranço, aquela revolta. Né? Aversão que chama? Revolta, tudo isso. Era este homem de boa, assim, de uma classe muito nobre, muito rica. Ele estava prestes a casar e ele decidiu fazer uma viagem para Roma. Eu não vou lembrar de onde ele era agora. Ele decidiu fazer uma viagem para Roma para encontrar um amigo e resolver algumas coisas antes do casamento. Para Roma. No final da história a gente já imagina. Todos os caminhos levam Leva onde? a Isso, exatamente. E um amigo dele que desejava muito a conversão dele, porque tinha se convertido ao catolicismo numa época que o protestantismo estava muito forte. Sabe o que esse amigo ofereceu em oração e reparação para que Afonsine... Como é o nome dele? Afonso Ratisbonne se convertesse? 100 orações daquela oração de São Bernardo de Claraval, lembrai-vos. 100 orações num dia, nessa intenção. Até que no dia seguinte, esse homem muito resistente foi obrigado a ir num funeral de um amigo, amigo de um amigo, enquanto ele esperava lá na igreja. Ele foi caminhando e olhando para a igreja. E nesse caminhar e olhar para a igreja, em algum momento ele caiu no chão em prantos, lágrimas. E aí, de repente, ele falou assim, o amigo dele encontrou e falou, por que você está chorando tanto? Ele falou, só conto na presença de um padre, Foram chamar o padre e aí ele falou, eu vi ela. Ela apareceu para mim, né? Essa aparição é maravilhosa. Ela apareceu para mim. Então... E ele descreve, como nós comentamos aqui, da maneira mais bela, mais formosa, como ela apareceu para ele. Ou seja, quem foi de fato chamá-lo à conversão e buscar um ateu para a fé, e há inúmeros outros milagres de Nossa Senhora que vai buscar os protestantes, não importa quem seja, ela vai buscar, porque todos são filhos dela. Todos. E em Medjugorje ela fala, até os ateus também são meus filhos, então rezem pela conversão deles. Ela foi buscar esse ateu que se converteu dentro da igreja de Roma, caiu de joelhos aos pés dela, porque ele viu ela. Então ele se acabou em lágrimas ali. Neste lugar foi pintado um quadro, uma imagem de como ele a viu. E ela apareceu exatamente como ela aparece na Nossa Senhora das Graças, né?
com as mãos assim, os raios, os milagres. Ali, então, é venerada essa imagem dela e ele se converteu, depois ele voltou, desfez o casamento que ele iria fazer, se tornou padre, entrou na ordem dos jesuítas, fundou escola, fez um monte de coisa, minha gente. Então, assim... 360 na vida. Pois é, vamos pesquisar a história dele, mas assim, a mensagem que tem é o poder da intercessão por aqueles que nós amamos, como as pessoas querem apresentar a verdadeira fé, né, o catolicismo, e as aparições de Nossa Senhora. A graça, que é o que nós conversamos aqui, né, a graça de poder ver, e aqueles que nunca viram, nós não somos videntes, nós nunca vimos Nossa Senhora, mas nós podemos ser tocados, transformados ao ouvir esses relatos. Eu acho que é isso que esse episódio quis trazer a quem nos ouviu. Exatamente. Amém. Só pra fechar aqui agora a minha parte, cada um tá fechando o seu episódiozinho, né? Fechou? Acho que uma coisa que me marcou muito que você fala, né, de todos são meus filhos, até os ateus. Quando Jesus morre na cruz, ele morreu porque ele queria que todos fossem salvos. Então, eu vi em algum lugar assim, quem somos nós para dizer que, fulano não merece ser salvo, cicrano, pessoas assim que a gente não gosta, políticos, celebridades, não merecem ser salvos, Napoleão não merece ser salvo. Deus morreu na cruz por toda a humanidade. Deus quer a todos. Então, é nosso papel, sim, não rezar somente pelos nossos, mas por todos, né? Pela conversão de todos nós. E acho que resume tudo, né? A Virgem Santíssima vem aparecendo com a única mensagem: oremos, rezemos, convertei-vos pelo céu. Exatamente. Sua vez de fechar o seu. É isso aí. Bom, acho que pra gente encerrar o episódio, pra você que tá nos vendo, nos ouvindo, a primeira coisa a falar é assim, não espere Nossa Senhora aparecer pra você, porque isso pode demorar muito ou talvez não aconteça. Mas vá rezar, amado, né? Vá se aproximar dela, reze o terço, coloque realmente na sua vida espiritual algumas das devoções marianas, porque você tende só a ganhar com isso, né? Você só tende a ganhar. Então, é muito bonito ver que realmente o chamado principal, se não em todas, mas na maioria, é o chamado à conversão, que é o que nós somos chamados, né? Desde quando Jesus veio nesta terra, já nos chamava para isso, né? Para ser santos. E ela também nos dá esse exemplo, né? Então, peça a intercessão de Nossa Senhora, que com certeza ela vai ser sua advogada lá no céu, né? Amém. É o que ela quer, pelo menos. É o que ela fala, né? E a gente, então, tá comemorando esse episódio de número 100, né? E a gente quer ouvir um pouco também de vocês aí, como que conhecer mais sobre a vida dos santos ao longo de 100 episódios, né? Contribuiu para sua vida de fé, de repente, como que a gente acompanhou em alguns momentos difíceis, enfim. Então, se você puder, se você se sentir tocado, partilhe um pouco com a gente lá no @sopelamisericórdia no Instagram, e a gente vai ter o prazer, né, de poder, se assim você permitir, publicar seu testemunho também, porque isso, com certeza, fortalece, né, tantos dos nossos, além de nós mesmos, né, como os nossos irmãos na fé que também escutam aqui o episódio, né, vem. Então, partilhe um pouquinho com a gente, tá bom? E pra gente encerrar, a vida de santidade é só Pela misericórdia!